Loucura total! FIFA toma atitude contra Flamengo que surta. Vamos falar sobre isso, várias outras notícias do Flamengo, vamos comentar aí também. Flamengo e Corinthians, daqui a pouco, aqui, diretamente de São Paulo, na Arena Corinthians, equipe Pedrão e Rede TV, já estão partindo para a Arena Corinthians para fazer essa transmissão para você, torcedor rubro-negro. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou então bem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, meu parceiro. É, minha parceira rubro-negra, muita coisa pra gente conversar sobre esse jogo Flamengo e Corinthians, né, meus amigos? Tivemos um baita resultado ontem. O Flamengo, o Vasco da Gama, né, rival do Flamengo, acabou conseguindo aí uma vitória para cima da equipe do Cruzeiro, que possibilita hoje o Flamengo colocar 3 pontos a mais de vantagem em relação ao Cruzeiro. O Flamengo que ainda tem um jogo a menos, né? A gente precisa lembrar disso. Ao meio-dia tem o almoço dos jogadores do Flamengo, às 5 horas da tarde um lanche reforçado para os atletas, às 6h20 da tarde saída para o estádio, chegada prevista às 7 horas da noite, a bola rola às 8h30 da noite para Flamengo e Corinthians. Na madrugada, o Flamengo já volta para a cidade do Rio de Janeiro, para o aeroporto internacional do Galeão, e lógico, os atletas vão sair do Galeão com escolta, né? Provavelmente, possivelmente no ônibus do Flamengo, em função do que aconteceu com o goleiro Agostinho Rossi, né? Nesse ano ainda, né? Ele acabou sendo assaltado, dizem aí que já até pegaram o cara aí que assaltou o Rossi de uma quadrilha especializada em assalto ali no aeroporto, coisas do Rio de Janeiro. E o Flamengo já está quase uma semana, né, fora de casa, desde que viajou para a Argentina na terça-feira, né? Já estamos aí no domingo, então os atletas, logicamente, querem voltar para casa. O Flamengo vai jogar de uniforme branco hoje. Que isso, Pedrão? Por que o Flamengo vai jogar de branco hoje? Que história da carochinha é essa? O que acontece, pessoal, é que o Corinthians vai estrear o seu uniforme de número 3 hoje, pessoal, que é esse uniforme aqui, ó. Tá vendo o Yuri Alberto aí, que vai perder gol pra Carilha hoje no jogo? É esse uniforme aqui, o Corinthians vai estrear ele hoje, como é um uniforme escuro, e o uniforme número 1 do Flamengo é escuro, com as cores rubro-negras. O Corinthians vai estrear essa terceira camisa e o Flamengo de branco. Vale lembrar que na última vez que o Corinthians estreou um terceiro uniforme contra o Flamengo meteu 5 para cima da equipe do Corinthians, né? 2020, se eu não me engano, Domenech Torrent, né? Torrent, enfim, era técnico do Flamengo. Eles vieram com essa história da carochinha de estrear terceiro uniforme e tomaram a burdoada do Flamengo com o uniforme de número 2. Tomara que hoje não seja diferente, o Flamengo possa conseguir uma vitória jogando na casa do Corinthians. O Flamengo tem alguns jogadores pendurados, a gente precisa tomar cuidado com esses atletas, porque se porventura algum deles tomar cartão amarelo, ficarão de fora da partida importantíssima da próxima quinta-feira no Maracanã contra o Cruzeiro, um duelo direto ali nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem Alan pendurado, Arrascaeta pendurado e Léo Pereira pendurado. Caso levem cartão amarelo, não enfrentam o Cruzeiro na quinta-feira no estádio do Maracanã. Então abre o olho se o Léo Pereira, que é zagueiro, tá mais propício ali a tomar cartão amarelo. E o Arrascaeta também, né? Que de vez em quando toma ali um cartãozinho também em função da marcação que o Felipe Luiz pede para ele. O Alan nem tanto, porque não é titular, a torcida já não gosta muito dele, enfim, aquela coisa toda. O Flamengo tem um excelente retrospecto na Neoquímica Arena. Pois é, tem até um empate aqui, 5-5-5 entre Flamengo e Corinthians. Aliás, tem até uma vantagem do Flamengo se a gente for contar os gols marcados. Desde a inauguração da Arena Corinthians, tiveram 15 jogos entre Flamengo e Corinthians, com 5 vitórias do Flamengo, 5 derrotas do Flamengo e 5 empates. 19 gols marcados pelo Flamengo e 15 gols sofridos da equipe do Corinthians. Então, retrospecto, a gente está falando
de partida fora de casa, gente. Então é inacreditável realmente isso. E a Arena Corinthians, ela começa a ser utilizada pelo Corinthians no período que o Flamengo estava ali na sua virada de chave para essa era dourada que nós vivemos. Lógico, teve a década de 80, as outras décadas também, mas em relação à questão financeira, no período que o Flamengo estava se reconstruindo financeiramente, o Flamengo já eliminou o Corinthians em Copa do Brasil lá, o Flamengo já eliminou de Libertadores, vencendo por 2-0. Então é um campo que o Flamengo se sente bem quando está jogando, sobretudo por causa do gramado. O gramado é muito bem cuidado, a bola rola lindamente, o Filipe Luiz gosta, aliás, então tem tudo para o Flamengo conseguir essa vitória nessa partida de hoje. É um passo importantíssimo que o Flamengo daria daqui a pouquinho, ou agora, ou já foi, depende aí do momento que você está assistindo esse vídeo. O Palmeiras tem o Bahia pela frente fora de casa, que é um confronto difícil, né? Não é um jogo fácil aí para o Palmeiras vencer, beleza? E aí, pessoal, a diretoria do Flamengo traz aí a informação que reforçou o time do Flamengo justamente para o Filipe Luiz, quando ele precisar, ele rodar peças do elenco. Então não adianta reclamar, o Flamengo vai rodar sim peças no elenco, já tinha falado isso no vídeo da manhã, mas agora se confirma, pessoal, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Teremos transmissão aí da Pedrão RNTV. O Corinthians vem a campo com Hugo Souza, o Neneca, ex-Flamengo, Mateuzinho, ex-Flamengo, André Ramalho, Gustavo Henrique, ex-Flamengo na zaga, e Matheus Bidu, Raniel, Maicon, José Martins, Breno Bidon, Guinegão e Yuri Alberto. Ainda tem a possibilidade do Vitinho entrar aí entre os titulares também do Corinthians, o que significaria um outro ex-jogador do Flamengo. O Corinthians tem alguns desfalques, o André Carrilho tá fora, lesão ligamentar, o Rodrigo Garro também tá fora do jogo, e o Memphis Depay e o Charles também estão fora do jogo, portanto tem desfalques de peso pro lado do Corinthians. Sempre que o Depay vai jogar contra o Flamengo, ele dá essa peidada aí na farofa. E vale lembrar também que no Maracanã ele começou jogando, o Flamengo já começou dando vareio e teve que sair de dentro do campo lá, né? Terminou 4-0 o Flamengo no primeiro turno, beleza? Aliás, o Dorival tá pendurado. O Dorival segue normalmente no campo ali no banco de reservas, que é ex-Flamengo também, o Dorival Júnior. Então tem uma penca de jogador do Flamengo aí na equipe do Corinthians. O Flamengo que vem a campo com Agostinho Rossi, Emerson Royal na lateral direita, zaga Danilo e Léo Ortiz, Matias Vinha na lateral esquerda, Nico de la Cruz e Alan ali na meia cancha rubro-negra, De Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique. Esse é o provável time do Flamengo para encarar a equipe do Corinthians na Neoquímica Arena. O soprador de apito será o Wilton Pereira Sampaio, que não é nenhum bom árbitro, mas sinceramente, frente à decadência que o Flamengo passa em relação à arbitragem hoje, a gente precisa entender que não tem outro para botar no lugar, né? Tem que ser o Wilton Pereira Sampaio. Fico preocupado com o VAR também, porque é o Wagner Hillway, né? Quem viu o vídeo da manhã sabe, eu me preocupo sempre que o Wagner Hillway é o árbitro das partidas do Flamengo, beleza? Mas, enfim, terceiro uniforme do Corinthians, segundo uniforme do Flamengo. O pessoal pode até... Pô, o Flamengo tá de branco, o Corinthians tá de escuro, tá tudo invertido aí, coisa e tal. Mas, enfim... o Ayrton Lucas, né, que não está à disposição desse jogo, né, nem em virtude de lesão, ele não está à disposição porque ele tomou o terceiro cartão amarelo diante da equipe do Vasco, então cumpre suspensão e só volta para a partida diante da equipe do Cruzeiro. Inclusive, já pegou o primeiro voo pela frente e já retornou para a cidade do Rio de Janeiro para descansar. Muito provavelmente amanhã, na segunda-feira, os atletas do Flamengo devem receber uma folga, né? Tendo em vista que o Flamengo ficou quase uma semana, já falei isso aqui. O Matias Vinha deve ser o titular porque o Alexandre jogou os 90 minutos contra o Estudiantes, estava sem ritmo de jogo, é um jogador que é propenso à lesão, então, como eu disse, o Vinha deve atuar ali pelo lado esquerdo, tá? E que o Flamengo
Vença hoje para o Flamengo recuperar essa gordura, tá? Essa gordura no Campeonato Brasileiro, que é muito importante. Sobretudo, vai vir data FIFA, vai ter esse jogo contra o Sport, que provavelmente vai ser marcado para a data FIFA, o Flamengo desfalcado, enfim, essa situação toda, beleza? Minha galera, CBF avalia colocar clubes da Série A em fase mais avançada da Copa do Brasil a partir da competição de 2026 para diminuir jogos da elite e ampliar espaço a times com menos calendário. O calendário deve ser anunciado em breve. O que eu acho engraçado é que os da Libertadores já entravam nas oitavas de final. Aí a CBF, para aumentar o calendário do futebol brasileiro, que já é desgastado, não, porque vai começar lá da primeira fase, lá de trás. Aí voltar da terceira fase, antes das oitavas. Agora vai voltar atrás de novo. Eu, sinceramente, para mim, a melhor decisão que a CBF ela poderia tomar é colocar a Copa do Brasil jogo único até a final. Ou então até todos os jogos únicos. Não vai fazer isso, evidente, em função do dinheiro, vai ganhar menos dinheiro com venda de jogo para a Rede Globo, né? Os clubes também, aquela coisa toda. Mas seria maneiríssimo. As partidas teriam ainda mais apelo. Abriria oportunidade da zebra, porque é um jogo só, ia ter zebra para Carilha. E outra coisa, jogo lá na casa do time pequeno ainda, né? Imagina como seria legal. Na Inglaterra já tem, na semifinal são 2 jogos, se empatar tem um tal do replay, né? A França, a Copa da França é assim também. Diminuiria, né? Ia desinchar o calendário do futebol brasileiro, mas pouco creio que eles vão fazer isso em função da questão da verba, em função da questão do dinheiro. Beleza, pessoal? Vamos comentar aqui sobre o zagueiro Pablo, meus amigos. Pois é, ex-Corinthians, Pablo compartilha a rotina de treinos à parte do Flamengo. Zagueiro que teve um bom desempenho no clube paulista, não conseguiu projeção entre os clubes do futebol brasileiro e aguarda final do contrato. Ele deu uma entrevista aí, né? Aliás, nas redes sociais, ele falou uma situação aí, há até advogados, né, que falam da possibilidade de supostamente ele processar o Flamengo, porque está sendo colocado à parte do grupo ali, por assédio, coisa e tal. Eu prefiro não acreditar que isso vai acontecer. O departamento jurídico do Flamengo é muito competente, tem lá o Flávio Willerman, que é procurador do Estado do Rio de Janeiro. Você vê a batalha jurídica que o Flamengo está entrando contra dessa Libra aí, que só foi criada para, como é que eu posso dizer, dar prejuízo ao Flamengo, né? Enfim, e não acredito que eles ficariam numa nessa. Mas o Pablo fala o seguinte, que eles enxerguem o Pablo, não o Pablo jogador de futebol, que está 8 meses treinando em separado no Flamengo e está feliz. Não estou dizendo que estou conformado com a situação que estou vivendo. Estou dizendo que não estou triste. Não é sobre salário. Não é sobre o que eu ganho. Há várias pessoas milionárias, bilionárias que estão depressivas. É verdade. Pior que isso é verdade mesmo. Não é sobre quanto você ganha. É o que você carrega. O que eu carrego é muito maior que a situação que eu vivo. Não são as dificuldades que vão atrapalhar quem você é, disse o Pablo através das redes sociais. Aí, o Pablo, na realidade, gente, ele é uma herança lá de trás do Paulo Souza. Porque o Pablo, ele não tem o estilo de jogo do Flamengo, sabe? O estilo de jogo do Flamengo é um estilo de jogo de construção lá de trás. A época que o Pablo foi bem e conquistou título no Corinthians, que foi o Campeonato Brasileiro do ano de 2017, com Fábio Carille, desde o início do campeonato começando muito bem, o Corinthians ele tinha ali claramente um estilo de jogo que privilegiava a parte defensiva, a rebatida de bola, o jogo aéreo procurando o jogo o tempo inteiro, se defendia muito bem também das bolas aéreas. Só que
Hoje no Flamengo, tanto é que no Botafogo, onde ele esteve emprestado também, ele não teve tantas oportunidades para jogar, né? Então, foi um erro, né? Esse que é o problema de você contratar jogadores visando apenas o que o treinador quer. Você tem que pensar na filosofia do clube. E o Flamengo cada vez mais se notabiliza por um clube que vai sair lá de trás, construindo o jogo, tocando bola. E é jogador de rebatida, jogador de bola aérea, é pesado. Uma pessoa, um dirigente da ex-gestão do Flamengo até me confessou uma vez, olha, Pedro, a grande questão é que o Pablo, cara, ele treina muito, fica muito pesado, né? Não é que treina muito de, né, muito músculo, e aí acaba prejudicando, né, o jogo dele. Mas, enfim, vai sair do Flamengo naturalmente aí ao final da temporada, beleza? Pessoal, informação importantíssima para o Flamengo que vem diretamente da FIFA e a gente vai comentar aqui, que é o seguinte, meus amigos, vamos lá. FIFA confirma que o Catar voltará a sediar a fase final da Copa Intercontinental de Clubes desse ano. O vencedor da Copa Libertadores, a Copa Intercontinental é o antigo Mundial de Clubes, mas tiraram o nome Mundial só para eles fazerem esse Mundial de em 4 anos aí que eles estão querendo fazer. O vencedor da Libertadores pega o Cruz Azul no dia 10 de dezembro. Quem passar encara o Pirâmides do Egito dia 13 de dezembro, ou seja, 3 dias depois. O PSG espera descansado na decisão no dia 17 de dezembro. Agora o time sul-americano ele é obrigado a começar nas quartas de final, depois ele vai para a semifinal e depois ele vai para a final. Não é mais aquele modelo que começa da semi, passou da semi, já está na final, e o clube europeu também, e já bota agora o europeu direto lá na final, em virtude dos resultados que nós tivemos aí nos últimos anos dos sul-americanos. Vários acabarem caindo na semifinal, foi o caso do Flamengo com o Al Hilal, foi o caso do Palmeiras, foi o caso do Atlético Mineiro, enfim, de outras instituições. Só que, gente, o grande problema disso aqui é o seguinte, para você ver que essa solução da CBF, ela não adiantou de porcaria nenhuma. Além de privilegiar o Cruzeiro, né? Tô falando do encurtamento do Campeonato Brasileiro, porque eles alegam, não, nós encurtamos o Campeonato Brasileiro porque Palmeiras e Flamengo estão envolvidos aí na Libertadores e pode ser que algum deles seja o campeão e aí não vai ter data para jogar o Mundial se o brasileiro ir até a segunda quinzena, até o dia 20, que iria lá no modelo inicial, e aí beneficiou o Cruzeiro, porque agora ele só tem Copa do Brasil depois do Campeonato Brasileiro, depois do encerramento do campeonato, para jogar semifinal e final. Só que o que acontece é que a última rodada do Campeonato Brasileiro é no dia 7. O Flamengo, sendo, lógico, campeão da Libertadores, que é o que todos nós torcemos para que o Flamengo seja o campeão, o Flamengo já joga dia 10, no Catar, contra o Cruz Azul do México. Olha a distância da América do Sul para o Catar. Você viu o que aconteceu com o Botafogo do ano passado, que o John Textor se gabou, não, porque eu peguei aqui um avião do Philadelphia Eagles, que é o melhor avião que tem na NFL, e aí os jogadores não conseguiram descansar e fizeram aquele papelão lá no Mundial, né? Então, é evidente que isso vai prejudicar o Flamengo. Não adiantou a CBF antecipar. Imagina, agora, o que o Flamengo pode fazer, se der para fazer, evidentemente, é ser campeão brasileiro de forma antecipada, né? Se o Flamengo confirmar o Brasileirão de forma antecipada, aí pode mandar até reserva na última ali, já vão viajar para o Catar, vão embora. E aí, meu amigo, a gente joga aí, né? O Flamengo não curtiu muito isso não. Você que tá aí, se inscreva no canal, achando o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.